Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Elber e você está em uma das aulas do Battle Basics. O Battle Basics é um conjunto de aula independente. Cada aula tem seu início, meio e fim e você pode assisti-las em qualquer ordem. Para você que está aqui em Redding, na Califórnia, essas aulas acontecem todo domingo de manhã e para você que é da nossa igreja online em qualquer outro lugar do mundo, você pode assisti-las aqui. Bem, essas aulas são onde nós falamos do que nós cremos e como nós vivemos isso em nossa cultura. O nosso tópico de hoje é guerra espiritual e o título da aula é Lutando em Sintonia com o Quartel-General. Esse título talvez não faça sentido ainda, espero que até o final dessa aula você possa entender o porquê nós estamos dizendo isso. Muitas vezes, a palavra guerra vem acompanhada da palavra medo, mas medo é fé num Deus errado. Sabe, frequentemente a guerra espiritual é travada em nossas mentes. O que a nossa mente é como que atacada pelo inimigo com pensamentos, com sugestões, e eu posso aceitar ou rejeitar esses pensamentos, essas sugestões. O que eu aceito vai influenciar as minhas ações. Sabe, em nossa cultura, nós valorizamos muito o testemunho. E então eu quero ler um testemunho para você. No livro Spirit Wars, do Chris Walton, ele fala do momento da vida dele. Eu não vou ler todo o texto, eu quero só citar o testemunho que vai servir para a nossa aula de hoje. Então, o Chris comenta que quando, na sua juventude, eles estavam para ter a sua segunda filha, ele estava passando uma época da sua vida de muito tormento, por um período de uns 3 anos. Muita opressão e não conseguindo dormir, níveis de ansiedade, níveis, sabe, muito complicado. E certo dia, como eles não conseguiam dormir, ele se levantou e foi para a sala. Ele foi para a sala e ligou o rádio para ouvir alguma coisa. E sintonizou um pregador. Esse pregador estava falando sobre o que Paulo escreve para Timóteo em 2 Timóteo 1:7. O versículo diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. E ao ouvir isso, o pregador continuou falando e disse: nem todo pensamento que você recebe é seu. Você pode estar ouvindo a um espírito de medo, você pode estar ouvindo a um espírito de loucura. E essas palavras entraram, sabe, no coração do Chris, e ele diz que naquele momento, ouvindo essas palavras, que nem todos os pensamentos eram seus, que aquilo que ele estava sentindo, que parecia que ele estava como que enlouquecendo, sabe, sem ter nenhum momento de descanso em sua vida, ele então ouve essas palavras e entende que Deus não nos deu espírito de medo. E ali ele ora: Senhor, o que eu faço? E deitado ali no chão, ele pega e ora: Senhor, o que eu faço com isso? E Deus diz para ele: manda embora. Manda embora o espírito de medo. Manda embora esse espírito que está te atormentando. E ele deitado no chão, ele faz uma simples oração. E ele sente como que um peso se levanta dele. Veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante nós percebermos que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim um espírito de poder. E em Marcos 11, 23, Jesus ensina sobre oração. Ele diz o seguinte: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Crer e não duvidar. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Em Mateus 12:34, Jesus, falando, ele diz: a boca fala do que está cheio o coração. Então, é importante o que cremos em nosso coração, porque é isso que nós vamos falar aos montes que estão diante de nós. Também, em João 15, um texto bem conhecido, João 15, Jesus ensina sobre oração. Ele diz em João 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedireis o que quiseres e vos será feito. O que cremos tem importância e consequências. Sabe, é interessante que em João 15, Jesus usa a expressão permanecer. Ele não diz se vocês crerem nas minhas palavras. Ele diz se minhas palavras permanecerem em vocês. A palavra permanecer tem tanto uma conotação de lugar, eu permaneço aqui sentado e continuo no mesmo lugar, quanto também uma conotação de tempo. Por quanto tempo eu vou ficar aqui sentado? Lugar e tempo. Todos nós sabemos que devemos permanecer em Jesus. Não há outro como ele. Mas por quanto tempo as palavras de Jesus vão permanecer em mim? Percebe? Lugar e tempo. Será que as palavras de Jesus vão permanecer em mim ou eu vou dar lugar a outras vozes na minha cabeça? Como no testemunho que eu li sobre o Chris Vallotton, onde vozes estavam perturbando a sua cabeça. Por quanto tempo eu vou continuar crendo nas palavras de Jesus? Por quanto tempo eu vou guerrear? Nosso tópico de hoje. No texto de Marcos 11, 23, diz, e não duvidar em seu coração. O que é dúvida? A dúvida é quando eu deixo de permanecer nas palavras de Jesus. Enquanto as palavras de Jesus permanecem em mim, a dúvida não tem lugar. Eu continuo crendo que as suas palavras se cumprirão. Vou te dar um exemplo de guerra, ok? No Éden, Deus disse ao homem que poderia comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore que estava no meio do jardim, porque no dia que dela comesse, ele morreria. Você acha que Adão e Eva creram na palavra de Deus? Sim, eles creram. Creram até que a serpente lançou um questionamento e a dúvida entrou. Eu creio nisso. E o que eu creio tem importância e influencia as minhas ações. Não é que eu não tenho fé ou não creio em Deus. Eu tenho fé. A questão é por quanto tempo eu permaneço na minha fé. Sabe, eu vou permanecer nas palavras de Jesus ou vou deixar a dúvida entrar quando o monte não se levantar, quando eu disser a ele, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta vez. Sabe, acho que eu já fiz o ponto de que o que cremos é importante. Mas quero falar um pouco do Espírito Santo, porque vamos conectar essa questão de que o que nós cremos é importante com o que o Espírito Santo faz em nossa vida. Eu quero que você perceba isso. Eu quero falar de estar sintonizado com o nosso quartel-general, com o céu. Todo exército tem uma central de inteligência, uma central de comando. E eles guerreiam de acordo com as instruções desse quartel-general. Nós não devemos ser diferentes. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele também disse que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Em 2 Coríntios 3,17, diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Percebe que é da natureza do Espírito Santo nos conduzir à liberdade? Então, parece que não faz sentido pensar em guerra espiritual sem a orientação do Espírito Santo, sem a conexão com o quartel-general. Em um outro texto onde nós temos Jesus ensinando sobre oração, em Mateus capítulo 6, quando os discípulos pedem a Jesus para os ensinar a orar, ele lhes dá uma oração modelo. Não são palavras mágicas para serem repetidas aleatoriamente. Jesus dá a eles um padrão de oração. Sabe? Eu creio que ele já começa ensinando sobre oração, falando da guerra espiritual diária que todos nós enfrentamos. Então, em Mateus 6, ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Sabe, a guerra espiritual é uma questão de família. Temos um pai, não só um comandante.
um Pai celeste, do céu, que não é limitado às questões da terra. Sabe? Santificado seja o vosso nome. A palavra santo significa separado, posto à parte. Seu nome é acima de todo nome. Não há um competidor para Deus. Seu nome é santificado. E Jesus segue a oração dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pastor Bill Johnson já nos ensinou várias vezes que esse versículo seria melhor traduzido como um comando. Reino de Deus, venha. Vontade de Deus, seja feita. E, seguindo a oração, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu creio que isso é como uma guerra espiritual, onde estamos sintonizados com o nosso quartel-general, que é o céu. Porque o Espírito Santo nos guia a uma aplicação diária. Nosso pão diário, uma aplicação diária da palavra de Deus. Para esse momento que você está vivendo, o Espírito Santo tem uma aplicação para hoje da palavra de Deus. Essa provisão diária, essa orientação diária, também é uma estratégia diária para a guerra que você enfrenta, que eu enfrento. Vamos dar uma pausa e orar? Gostaria que você orasse assim, que você pedisse ao Espírito Santo para te dar a perspectiva do céu com relação a esse momento que você está enfrentando. A palavra diz que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais, uma perspectiva celestial. Você pode orar, falar: Espírito Santo, qual a perspectiva do céu para mim hoje? Vou te dar um exemplo de perspectiva celestial. São textos que Deus estava falando para mim. Em Lucas 11, Jesus diz: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jeremias 29, 11. Eu é que sei o que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Conseguiu perceber? Esse é o meu Deus, esse é o meu Pai. Essa é a perspectiva celestial. O meu Pai sabe dar boas coisas. O meu Pai Celeste me dá o Espírito Santo. O meu Pai Celeste tem bons planos para a minha vida. Os meus pensamentos, os pensamentos dele para mim são mais altos que os meus pensamentos. Ele nunca me abandona. Você sabe que o Espírito Santo te revela o céu para que você possa vivê-lo aqui na terra? Quando nós dizemos que seja feito aqui na terra como é no céu, o Espírito Santo nos mostra o céu para que nós possamos vivê-lo aqui na terra. Eu vou guerrear em sintonia com o Espírito Santo, pois ele conhece o coração de Deus para mim. Nós podemos orar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Pai, não há outro maior do que você. Seu nome é acima de qualquer nome. Seu nome é acima do nome dessa doença presente em minha vida. Seu nome é acima dessa situação que eu estou vivendo. Essa doença tem que dobrar os seus joelhos diante de ti e sair. Essa situação tem que dobrar os seus joelhos diante de ti e se render. Eu sei que tem bons planos para mim. A ansiedade e o desespero não vão me controlar. Senhor, venha o teu reino nessa situação da minha vida. Reino de Deus, invada a minha cidade. Reino de Deus, invada a minha família. Que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja feita aqui, na minha casa, na minha terra,
como é no céu. Você não luta só. O céu é o seu quartel-general. Entenda que as armas, as suas armas, elas não são terrenas. É o que a palavra diz. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas nós temos armas poderosas em Deus. Suas armas não são terrenas. E também nem são terrenas a capacitação para usá-las e nem a estratégia de guerra. O Espírito de Deus é comigo e com você. E Ele é que nos conduz a toda a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembre-se, é da natureza do Espírito Santo te conduzir à liberdade. Deus é bom e Ele te ama. Até a próxima aula.